Meu coração parou de bater por 4 minutos quando eu tinha 15 anos. Eu tinha me envolvido em um acidente de carro e meu corpo estava quebrado e sem possibilidade de reparo. Enquanto eu sangrava na estrada de asfalto, tomei o que pensei ser minha última respiração irregular e meu coração deu suas últimas batidas. Então, os sons das sirenes e das pessoas falando, gritando e se movendo, tudo se transformou em uma mistura feia de som que girou para longe como água em um ralo. A mesma coisa aconteceu com a minha visão, com o mundo se transformando em uma pintura viscosa de aquarela, as manchas de cor eventualmente se transformando em escuridão. No final, eu estava sozinho na escuridão total. Eu não conseguia ouvir, ver ou sentir. Era como se eu estivesse dormindo profundamente. Minha voz interna, ou o monólogo de meus pensamentos, até mesmo isso havia desaparecido. Meus pensamentos estavam sem palavras e sem voz. Então, como água pingando de uma fita adesiva, a sensação do meu corpo voltou para mim, junto com os meus sentidos. A escuridão recuou para dar lugar a uma pequena sala totalmente cinza. O chão, o teto e as paredes eram todas cinzas e concreto. Em um dia quente, e até mesmo a fonte quadrada de luz no teto parecia lavar meu corpo em um brilho cinza medonho. As vestes pareciam um maiô folgado pela forma como se agarraram ao meu corpo. Aos meus pés, eu estava usando algum tipo de sapato de couro. Depois de superar o choque inicial da morte, comecei a racionalizar minha situação. Este era um inferno? Paraíso? Entre a opressiva sala cinza e mudana não dava nenhuma pista de seu propósito. Em minha mente, eu esperava o túnel estereotipado com a luz no final, o anjo te guiando e te julgando, mas isso era diferente. O tempo passou, mas nada mudou na sala. Comecei a considerar uma eternidade nesta pequena sala e de repente parecia que as paredes estavam se fechando sobre mim. Meu coração começou a martelar no meu peito. O que me surpreendeu, pois eu realmente não esperava ter pulso. Eu estava morto de alguma forma. Essa percepção foi ainda mais difícil na segunda vez que reconheci que estava morto. Eu não veria mais meus amigos e família novamente. Minha conexão com o mundo havia sido cortada e agora eu estava sozinho aqui com os mortos. Eu estava olhando ao redor da sala em pânico, quando finalmente avistei a escotilha no canto. Estava ligeiramente coberto por sombras. Por isso não vi antes. Era um alçapão simples de metal. Eu me aproximei e puxei com todas as minhas forças. A porta se abriu facilmente como se fosse feita de madeira e uma escada de metal olhou para mim da abertura. Parecia estender-se muito abaixo na escuridão. A escada não era exatamente atraente, mas o quarto estava me deixando doente. Então rapidamente balancei meu corpo para a abertura e comecei a descer. Eu tinha apenas dado os primeiros passos para baixo quando meu mundo começou a girar novamente. Minhas mãos nas escadas começaram a sair de foco como se eu estivesse usando óculos de lentes grossas. E uma forte dor por todo o meu corpo me fez soltar a escada em choque. Eu caí na escuridão e caiu direto no asfalto áspero. Os paramédicos conseguiram me ressuscitar 4 minutos depois que meu coração parou de bater. Eles então me levaram às pressas para o hospital, selando minhas feridas na ambulância enquanto me mantinham acordado. Com uma mistura de drogas, desmaiei novamente algum dia, apenas para acordar em uma cama limpa de hospital com um cheiro forte e desinfetante, permeando minhas narinas. Lá, um médico de jaleco branco me disse que minha família não sobreviverá ao acidente, com exceção de minha irmã mais nova, que estava em estado crítico e oscilava entre a vida e a morte. Aparentemente, ela também teve que ser reanimada no local, mas não ficou tão estável quanto eu mesmo. Após a reanimação, fui levado para minha irmã em uma cadeira de rodas, enquanto estava sob o efeito de analgésicos e quase inconsciente. Mesmo assim, insisti que precisava vê-la. Eu segurei sua mão enquanto as últimas palavras saíam de sua garganta. Ethan, acho que vou voltar para a mesma sala cinza. Já se passaram 7 anos, mas essa frase ficou grudada em mim. O resto da minha adolescência foi quase destruído se não fosse por minha família adotiva extremamente solidária e terapeuta. Eu consegui me levantar novamente, continuando a ir para a escola uma vez que meus ferimentos não atrapalharam mais. E também estudei muito na faculdade, consegui o emprego dos meus sonhos, que era trabalhar como paramédico, garantindo que o que foi tirado de mim não seja tirado de outras pessoas.
Ainda assim, permaneci obcecado com o conceito de vida após a morte. O meu lado científico, é lógico, provavelmente teria descartado minha experiência após a morte como uma mera alucinação. No entanto, minha crença no que vi foi fortemente apoiado pelo fato de que minha irmã experimentou a mesma coisa que eu. Eu estava preso em um mar de incertezas e curiosidades sem fim, até que conheci o Dr. Walker. Não me lembro exatamente como encontrei seu site, mas ainda me lembro o quanto ele me cativou. Era um site dedicado à pesquisa que o Dr. Walker e sua equipe realizaram sobre a vida após a morte. O que teria parecido altamente antiético, de alguma forma me fascinou e satisfez minha profunda curiosidade. Eles regularmente abatiam voluntários e os ressuscitavam após um período de tempo, e então pediam que compartilhassem o que viram. O site havia publicado até agora apenas os resultados de uma única tentativa de seu experimento. 5 sujeitos que eram absolutamente estranhos uns aos outros e não haviam interagido antes foram todos trazidos para a instalação em dias separados para administrar o procedimento. Cada sujeito foi então colocado de lado por 5 minutos e revivido. Imediatamente, todos os 5 sujeitos descreveram acordar em uma pequena sala cinza após a morte. Eles o descrevem de maneira semelhante, embora existam algumas pequenas diferenças entre cada descrição. Cada sujeito também descreve algum tipo de alçapão no canto da sala, que leva a uma escada que se estende na escuridão. Todos os sujeitos foram revividos enquanto desciam esta escada. Outros experimentos usaram congelamento criogênicos para deixar os indivíduos com seguranças em um estado de morte por longos períodos de tempo para que outros aspectos da vida após a morte sejam explorados. Bem na parte inferior da tela havia um grande botão de inscrição. Clicar nele revelou um formulário, que parecia ser aquele que eu precisava preencher a fim de ser voluntário. Como sujeito de seus experimentos, eu não era exatamente suicida. Quando preenchi aquele formulário, estava mais curioso. O procedimento parecia seguro e talvez fosse por causa da minha experiência de quase morte, mas me senti confortável com a ideia de me voluntariar para morrer e explorar a vida após a morte. Nunca me apeguei realmente à minha vida, como a maioria das pessoas é. No fundo, queria outra oportunidade de abraçar meus pais e minha irmã. Eu respondi honestamente na sessão onde eles perguntaram por que eu queria ser um sujeito. O meu raciocínio aqui é provavelmente o que os levou a me selecionar. Os 100 mil que eles ofereceram pareciam também prometer o início de uma nova vida melhor. Mesmo enquanto estou sentado aqui digitando isso, eu realmente gostaria de nunca ter encontrado o site. O experimento e a experiência pela qual me conduziu tiveram um impacto terrível em minha vida.